tarde ou de noite, né? Bom, vou apresentar nós, pessoal, depois a gente faz uma oração para a gente poder começar, tá? Muito prazer, para quem não me conhece, meu nome é Aline, eu tenho 22 anos, sou estudante de enfermagem, já encaminhando para o último ano. Eu namoro com esse moço aqui há 5 anos e 5 meses, também caminhando para 5 e 6 meses. O Diogo, né, 22 anos, com o pé já no 23, os dois pés já, né, com uma mão já. Mecânico e mora aqui em Paraíso, eu moro em Passos. José Lacaro, namorado da Camila, namorado do José. José é estudante de medicina, mora lá em Passos também, segundo ano, primeiro ano de medicina. E a Camila, residente aqui em Paraíso, estudante de psicologia, né, Camila? Isso, muito bem. Então, bom, vamos levantar todo mundo para a gente fazer uma oração, né, para a gente começar bem aqui com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te pedimos que nessa tarde o Senhor possa nos iluminar, que o Senhor possa colocar na nossa boca tudo aquilo que o Senhor quer que a gente fale, que o Senhor possa também abrir os nossos corações para essa virtude tão linda da temperança, da castidade, que o Senhor esteja sempre presente conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrada Família, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, podem se sentar agora, né? Para nortear um pouquinho vocês, eu vou trazer um pouquinho do que são os tópicos que a gente vai tratar hoje, tá? Primeira coisa que a gente vai falar é para que fomos criados. Então a gente vai entender um pouquinho aí do para quê, né, que a gente foi criado por Deus. Também o que é a castidade, né, o ponto central do nosso tema de hoje. A gente vai trazer um pouquinho sobre ela também. Por que Deus mandou a castidade, como viver, né, então trazendo um pouquinho de como viver, um pouquinho da nossa história também enquanto casal, né, nós 4. A questão da idealização da pessoa perfeita e, por fim, a gente faz um tira-dúvidas aqui, uma conversa com vocês, tá? Bom, então, o primeiro tópico, para que fomos criados? Boa noite, boa noite também. Como ela minha namorada já apresentou, meu nome é Diogo, basicamente 23 anos já. E eu vou tratar agora o porquê a gente foi criado, para a gente poder entender essa questão do relacionamento, que tem um relacionamento correto, a maneira certa de ter um namoro. Eu quero trazer o porquê a gente foi criado, para a gente entender como a gente tem que viver o relacionamento. Então, por que a gente foi criado? Como a gente foi criado? Está lá no Catecismo, fala: Deus, com a sua infinita bondade e misericórdia, nos criou para viver no seu doce convívio, para poder conviver com Ele, para poder viver junto dele. Esse é o motivo pelo qual Deus nos criou. Ele nos criou para isso, para viver com Ele, na graça, para viver com Ele. Só esse tema literalmente é tema de uma aula, porém eu vou resumir ele rapidamente, só para vocês terem uma noção. Então, Deus nos criou para viver com Ele. Passar rapidamente, Ele criou Adão e Eva. Adão e Eva já vivia com Ele, já tinha esse doce convívio com Ele, tinha harmonia, que eles tinham harmonia com Deus, que eles viviam junto de Deus. Deus passeava no jardim do Éden junto com eles. Tinha harmonia com o outro, que ele tinha harmonia para Adão, podia conviver com Eva em harmonia, e tinha harmonia com os animais, que eles viviam em perfeita harmonia. Também tinha o benefício de não sentir dor, não tinha dor de cabeça, não tinha dor de barriga, não tinha dor em nada. As mulheres não tinham cólica, e tinha imortalidade. Porém, quando Deus foi criar o jardim do Éden, quando Deus foi criar o homem, Ele chamou seus anjos e falou: olha, eu vou criar, essa vai ser a minha criação, e eu quero que vocês me ajudem. Teve um anjo em específico que não aceitou, e esse anjo é Lúcifer, ou Satanás, quiser chamar dos dois jeitos. E ele
tratou, e é o momento que ele fala: não servirei. Ele não quis servir o homem, não quis servir a Deus para criar o homem, então ele falou: não servirei. E ele, com esse pensamento, foi e influenciou mais um tanto de anjos, para que eles também não servissem. E como isso foi uma rebeldia, foi um ataque contra Deus, Deus os expulsou, e nesse momento é criado o inferno. Não foi Deus que criou o inferno. Deus é bom, Deus é pura bondade, ele não ia criar o inferno, não ia criar algo mal. Mas sim esse anjo que desceu e que desobedeceu a Deus. Então ali foi criado o inferno. Voltamos ali para o Éden. Eva e Adão vivendo dos convívios, feliz e tranquilo. Porém, Lúcifer, por inveja deles ter esse convívio com Deus, deles poderem viver junto com Deus, viver nessa harmonia, vai lá e atenta a Eva, fala para Eva comer o fruto. Ela, por querer ser melhor ainda, vai e come o fruto e cai no pecado, cai no desagrado. Ela desagrada a Deus, um pecado que deixou Deus extremamente triste. Eles são expulsos do Éden. E quando eles cometem esse pecado, eles perdem todos aqueles benefícios que eles tinham: a harmonia com Deus, a harmonia com o outro, a harmonia com Deus, porque Deus não quis mais ficar junto com eles, porque eles pecaram, entristeceram a Deus. A harmonia com o outro é naquele momento até que eles se vestem, descobrem que estão nus, começa a ter esses outros pensamentos, e a harmonia com os animais é perdida. Perde a imortalidade e ganha de brinde as dores. Que agora tem dor de cabeça, tem tudo. Então, mas depois disso, Deus, na sua infinita misericórdia, para poder trazer o homem para aquilo que ele foi criado, manda seu filho como sacrifício para poder redimir esse pecado que a gente cometeu contra ele. Porque o pecado foi um nível muito grande, foi um pecado muito forte. E não tinha ser humano no mundo que conseguia redimir esse pecado. O único capaz de redimir esse pecado era Jesus, que veio para morrer por nós. Ele morreu para a gente e nos concedeu a graça de poder conviver com Deus depois da morte. Então, basicamente isso. Então, a gente conseguiu essa graça de poder conseguir conviver com Deus de novo depois de morrer. Então, aqui a gente descobre que a gente tem um objetivo, uma finalidade, um objetivo final, que é viver com Deus. Entende? A nossa missão, a gente veio para esse mundo para depois de morrer e viver com Deus. Porque se a gente mudar essa finalidade, não entender que essa é a nossa finalidade, não é essa, a vida pode perder o sentido. Por exemplo, se eu colocar aqui a minha finalidade é me casar com a Aline. Vou lá, casa, tudo bonito, chique, festa, pá. Passa alguns anos, a Aline morre. Pronto, a Aline morreu, acabou a finalidade da minha vida. Para que eu vou viver? Não tem mais motivo. Vou lá me matar. Aí vem uma pessoa e fala: a finalidade da minha vida é ser professor. Aí a pessoa vira professor, está lá ensinando, dá um câncer na garganta, ela perde a voz. E aí? Acabou a finalidade da vida. A pessoa: a minha finalidade da minha vida é ser rico. Ser milionário. Quando foi eu que está 23 anos, abre empresa, a empresa estoura, tal, com 30 anos, porque a empresa está decolando, estou rico. Mano, acabou a finalidade da minha vida. Por que eu vou fazer mais? A finalidade vai ser rico, acabou. Entende? Então, Deus não nos deu a finalidade em coisas terrenas, em coisas materiais, porque as coisas materiais acabam. A gente é composto por alma, a nossa alma não acaba. Ela foi feita para viver com Deus, é transcendente, foi feita para viver com Deus. Entendido isso, a gente tem que entender como a gente tem que viver para poder viver com Deus, porque Ele nos criou com uma finalidade. Aí aqui eu vou fazer uma comparação de uma história de uma amiga nossa. A avó dela, toda pomposa, foi lá no bingo da igreja, no sorteio, e ganhou um micro-ondas. Pensa que beleza, um micro-ondas e tal. Levou o micro-ondas para casa, colocou lá. Um tempo depois, essa amiga nossa foi lá ver. A avó dela estava fazendo, sabe o que é micro-ondas? Guardando pão dentro do micro-ondas. Só. Sequer o micro-ondas foi ligado na tomada, só guardando pão.
Então, tipo assim, aí imagina que o físico, que estudou anos e anos, vendo lá as micro-ondas para agitar as moléculas, para elas se esfregarem, esquentar a comida, projetou micro-ondas, colocou timer, luz, pratinho que gira e não sei o que e tudo, vai dar bom. Tipo, o cara fica revoltado, o cara revira no caixão, fica revoltado. Então, você entende que, tipo assim, a gente tem uma finalidade, a gente tem uma maneira de viver. Também tem um outro exemplo, que esse é lá do meu serviço, que é o seguinte: uma vez reformaram um trator, deixaram ele lindo, maravilhoso, o trator ficou filezinho, fizeram tudo nele e venderam o carro. E o trator ficou tão bonito que o cara estava passeando no trator. Ele vinha para a cidade, passeava para lá, passeava para cá e não colocou o trator para trabalhar na roça. O verdadeiro agro, né? É, o verdadeiro agro. E não colocou o trator para trabalhar na roça. Em suma, a mecânica do trator é composta de motor, o câmbio é similar ao carro. Porém, o trator começou a dar problema. Começou a estragar, não amaciou, o motor não ficou bom, começou a estragar o câmbio. Então, aí ele foi conversar lá, fez isso, como é que você está fazendo? Falei, não, nem sequer trabalhar coisa. Falei, como é que é essa coisa, o trator para trabalhar? Falei, não, estava passeando. Ela falou, não, tá aí o erro. Você está usando o trator de maneira errada. Ele foi criado para trabalhar na roça. Ele foi criado para fazer aquela determinada força e foi criado para trabalhar daquela determinada maneira. Se você utilizar ele desse jeito que você está usando, que é de uma maneira errada, que é passeando, você vai quebrar seu trator. Você vai estragar ele e você vai ter que trocar ele por um novo. Então, a gente entendendo que a gente tem a finalidade e a gente tem como viver, a gente quer trazer esse olhar para o relacionamento. Então, existe um namoro certo para se viver, para se poder chegar na graça de Deus. E é o que a gente vai trazer. É o namoro caso, é o namoro santo. Entende? Se eu quiser, eu posso namorar fora da castidade. Você consegue namorar, mas você vai estar guardando pão dentro do micro-ondas. Você vai estar passeando o trator na cidade. Entendeu? Você não vai usar, você não está usando toda a graça que você ganhou de Deus. Entende? Então é isso que a gente vem trazer. Entrando nessa parte da castidade, que ele falou que é a principal parte da nossa aula. Eu queria introduzir para vocês o que é a castidade. Muita gente pensa, e não é errado, que a castidade ela não fazer relações, não perceber relações sexuais antes do casamento. Isso é certo, não devemos fazer isso. Só que a castidade ela abrange muito mais coisa do que isso. E são 3 pontos principais que eu queria falar para vocês. O primeiro é a masturbação, vídeo pornográfico, você vê. O segundo seria pensamentos impuros. Ou seja, vamos supor que você está na academia e olha uma mulher. Vou colocar na parte do homem. Você olha uma mulher. Isso aí e tem o primeiro pensamento impuro. Nossa, que mulher bonita. Isso aí não seria um pecado. Só que se você olhar de novo com o desejo, já seria pecado contra a castidade. Porque você está pecando contra a sua essência. E o terceiro também seria fornicação. Um casal, ele no ato, antes de fazer, tem a fornicação. Isso não é liberado também porque está fora da ordem da igreja. Seria o que chamamos também de preliminares, né? Entra na mesma coisa, a questão da fornicação. Sim, entra nos preliminares. E essas são as 3 principais, esses 3 principais erros que vão contra a castidade. O principal, que seria a masturbação, que é o que a gente vai mais bater o ponto, é o que afeta a maioria dos homens. Quando você se masturba, você desordena toda a sua vida, porque você tem a sua própria essência, a sua alma, você desordena tudo. Então vamos supor, eu preciso fazer alguma coisa, tenho que fazer dever de casa, tenho que fazer algum trabalho da faculdade, mas eu não tenho total controle de mim mesmo, porque eu caio no pecado contra a castidade. Então eu não tenho o controle de levantar da cama e ir lá fazer o que eu preciso. Eu vou procrastinar com tudo que eu estou precisando fazer. E levando pelo lado médico, que é o que eu estou estudando agora,
A masturbação, ela leva um pico de dopamina, que seria É um neurotransmissor que ele tem a função de dar prazer. E esse prazer é aquele que você busca de novo. A dopamina ela é o mesmo neurotransmissor que é usado em todas as sensações que você tem de prazer. Então o fato de você comer um chocolate libera dopamina. Você sente prazer, né? Então os chocolatras aí vão me entender muito bem. O fato de você tomar um banho quente num dia frio te libera dopamina, né? Você ir dormir, aquele soninho gostoso te libera dopamina. Então tudo que você gosta, que dá prazer, libera dopamina. Sim. E no caso da masturbação, a sua dopamina, ela fica tão elevada, mas tão elevada, que ela chega a ser maior do que na relação sexual. Então, por exemplo, você está lá com sua mulher tendo a relação sexual, e depois você tem a masturbação está muito acima, então vai chegar uma hora que você não vai querer mais ter relações sexuais com a sua mulher. Isso é muito prejudicial para o seu relacionamento. Em questão da masturbação também, você tem que se ordenar, você deve não pecar nesse sentido, e também tem a parte do que a gente vai falar da dopamina. Quando você atinge o pico de dopamina e ele abaixa, você se sente muito triste, você se sente muito vazio em relação emocional mesmo, você fica totalmente vazio. E a castidade, ela está no 6º mandamento, que o 6º mandamento é não pequeis contra a castidade. Só que vamos pegar o 1º mandamento, que é amar Cristo a todas as coisas, acima de todas as coisas. Se vocês amassem a Cristo acima de todas as coisas, não precisaria ter todos os outros mandamentos. Porque você amando a Cristo acima de todas as coisas, o resto você não precisaria se preocupar, porque você já não iria fazer. Mas somos humanos e, como teve o pecado original, a gente erra. Então, esse é o 6º pecado. Só um adentro, é muito importante a gente falar também sobre a questão do amor. Porque hoje em dia o conceito amor se tornou muito banalizado. Virou um relativismo de que qualquer expressão, às vezes é uma mera alegria que você está com aquela pessoa, é um amor, né? É uma paixão e já é considerado um amor. O amor ele é uma construção, né? Você não vai chegar para uma pessoa e dizer assim, nossa, amor é a primeira vista. Você pode ter se identificado com aquela pessoa, você pode ter gostado da aparência daquela pessoa, da forma como ela se porta. Mas o amor mesmo vai ser uma construção, né? Porque, por exemplo, para você amar alguém, você vai passar por momentos de sacrifício. O amor, a gente tem que comparar com o amor de Jesus Cristo, que está na cruz. Foi uma entrega, ele se entregou inteiramente por nós. Ele quis estar ali. Uma sugestão de filme para vocês é A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Naquele filme a gente consegue ver claramente que Jesus quis abraçar a cruz. Ele não só carregou, ele abraçou a cruz com todo o amor que ele tinha, mesmo sofrendo, mesmo sendo humilhado. Ele estava ali por nós. E o amor é isso. Quando a gente fala em relacionamento, você vai estar com aquela pessoa mesmo nos momentos difíceis. E às vezes não é só um momento difícil financeiro, né? Às vezes é uma questão de construção mesmo. Você vai ter que conversar muito com aquela pessoa. Então, quando a gente fala em 1º mandamento, a gente fala nisso. Aprenda a amar Jesus Cristo. Mas como que eu vou aprender a amar alguém se eu não o conheço? Então, por exemplo, a gente tem uma ferramenta muito útil na nossa vida que é o YouTube. Às vezes, eu não sei ler a Bíblia, eu não entendo nada que está lá. Eu não sei como que eu vou conhecer esse homem, né? Um homem assim que eu não consigo imaginar como foi, de outro tempo, né? Então, joga lá no YouTube. Às vezes você vai se identificar, por exemplo, com o Frei Gilson, com o Padre Paulo Ricardo. Então, tem várias pessoas que elas vão te mostrar o que é esse amor verdadeiro, né? Não é só essa entrega, porque aí fica muito fácil. O amor é quando eu estou sentindo prazer pelaquela pessoa. Mas isso acaba, né? O corpo, ele tem um tempo. Não é sempre que ele vai estar ali. Exatamente. E ainda fazendo uma questão, um adendo nessa parte que o José estava comentando, essa questão da dopamina, ela é tão perigosa que hoje em dia eles conseguiram associar a questão da esquizofrenia com o excesso de dopamina, tá? Vou explicar. Isso aí foi um adendo que eu lembrei agora nas aulas de saúde mental. Mas é o seguinte, o nosso corpo, ele tem a dopamina, ele produz a dopamina em diversas situações. Então existe a dopamina depois que você faz um exercício físico, existe a dopamina de uma relação sexual, só que com o passar dos anos, o ser humano foi criando coisas que aumentavam mais do que o limiar normal de dopamina. Então, por exemplo,
não foi na criação uma pessoa com um fígado acostumado a beber 10 latinhas de cerveja, a beber sei lá quantas garrafas de uísque. Porque isso dá dopamina? Dá. O uso de droga, por que hoje em dia o pessoal usa droga e vicia? Porque dá dopamina. Só que não dá dopamina no padrão normal, dá uma dopamina lá em cima. E essa dopamina lá em cima, o corpo não estava acostumado com isso, ele não foi projetado para isso. Então o que vai acontecer? Ainda em nível, simplesmente médico, científico, esse corpo vai se desorganizar, que é o que a gente chama, em saúde mental, de esquizofrenia, ou que vocês podem considerar como loucura, tá? Então, aquela pessoa louca, ela não nasceu louca simplesmente, existem esses casos, mas existem os casos que a pessoa, por um excesso de dopamina, ela pode se tornar uma pessoa totalmente desorganizada. Não só nesse fato que o José comentou, mas muito pior, o fato que ela não consegue arranjar os seus pensamentos mediante a realidade, mediante a sociedade em si. Bom, e aí a gente trazendo então um pouco dessa questão de dopamina, porque fomos criados, mas vamos entender o seguinte, tá, então a gente não vai fazer isso que o José falou, não, todo mundo aqui, que tinha vício em masturbação, já não tem mais, já foi cortado todo esse tipo de vício, tá, mas e a relação sexual em si, Por que não? Eu amo aquela pessoa, por que eu não posso fazer? Porque existe uma lógica, e uma lógica de Deus, nesse quesito de ser reservado para o casamento, tá? Por que então que é essa questão reservada? Deus criou a nossa sexualidade. Isso é o primeiro ponto que vocês têm que entender. Adão e Eva tinham a sua sexualidade, a sua afetividade. Deus, em nenhum momento, ele viu um ato sexual como um ato ruim. Acontece que um ato sexual, ele é um ato de intimidade completa de você com aquela outra pessoa. Então, é uma intimidade em que vai se juntar corpo, alma, mente, aquela pessoa vai estar unida por completo. E isso, Deus viu que era bom, mas tão bom, que ele entendeu que não poderia ser feito com qualquer pessoa. Porque você não consegue comunicar corpo, alma e espírito com todas as pessoas. Isso não existe. Então, ele quis que aquela pessoa, que fosse desfrutar do seu corpo, que fosse ter um momento de prazer, fosse a mesma pessoa que tivesse prometido ficar com você pelo resto da vida. Nossa, isso é muito bonito. E realmente, é bonito porque é o quanto vale a sua sexualidade para Cristo. Cristo na cruz, ele morreu pelos nossos pecados. Ele nos deu a salvação e essa salvação em si foi também a salvação da nossa sexualidade. Nos salvou enquanto homem, enquanto mulher, e quer sim que a gente participe, para quem tem a vocação ao matrimônio, desse verdadeiro chamado, mas que seja com alguém que te prometeu vida e morte. Esse é o verdadeiro sentido, do casamento em si. Inclusive tem uma historinha que o Diogo me lembrou, e agora é ele que vai contar a história, porque ele é muito melhor para contar a história do que eu, dessa questão ainda do porquê, por que a guardar até o casamento? É o seguinte, no casamento em si, tem aquele momento lindo, maravilhoso, que está ali você, diante da pessoa que você ama, olhando olho no olho, e faz aquela promessa: te aceito como minha esposa, para amar, respeitar, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, na felicidade, na tristeza, até que a morte nos separe. Até que a morte é muito tempo. Até que a morte é muito tempo. Para pra pensar. Se for pensar ainda usar a voz do Diogo mesmo, estão batendo 60 aí? 2? 3? 63 anos de casado. 63 anos, gente. De casado, né? Do lado da mesma pessoa. Com os efeitos que só aumenta. Então, tipo assim, é muito tempo para você conviver ao lado de uma pessoa que é muito diferente de você e tem vários defeitos. Então, para poder que esse convívio acontecesse, Deus deu esse presente, deu esse consolo que é o sexo. Entende? Então, o sexo, ele foi feito para unir o casal.
ele tem esse intuito unitivo. As duas funções do sexo, procreativo e unitivo. Procreativo para ter filhos. E unitivo, ele é para unir o casal. O sexo é aquilo que une dois seres por completo. Entende? E agora, como assim por completo? O ser humano, ele é um ser tricotomizado. Vocês sabem o que é isso? Alguém? Não. Ele é feito em 3 partes: corpo, alma e espírito. Ele tem 3 partes, ele tem 3 inclinações. Então, o sexo, para ser feito de verdade, para ele ser unitivo, para ele unir o casal, ele tem que ser feito nessas 3 fases. Ele tem que ser feito no corpo, na alma e no espírito. E quando você realiza ele fora do casamento, você já está tirando a alma e o espírito. Porque você não prometeu se entregar inteiramente para o outro, se entregar até a morte para o outro. Então, tipo assim, você não prometeu a alma para o outro. É por isso que ele não é feito nessa forma completa, nessa forma inteira. E aí, quem fala isso é o Dr. Jorge, ele que ele explicou. E ele fala que quando ele não é feito na integridade, ele costuma chamar até algo pesado, mas é uma masturbação dupla. Porque você só está buscando prazer. O homem usa da mulher ali, a mulher usa do homem ali, e vocês estão só se masturbando. O que é a masturbação? É a busca do prazer sozinho. Acaba sendo isso. Entende? E ainda, às vezes a mulher demora mais para pegar no tranco, igual ele fala, aí o homem vai mais rápido, acaba, vai viver sua vida, a mulher fica vendo a vida e fica mais triste. Então, para ter essa integridade, para ser um sexo verdadeiro, para ter toda essa integridade, ele tem que ser feito nessas 3 partes. E ele só é possível dentro do casamento por conta disso. Por conta que você se entrega inteiramente. Tem lá a passagem de São Paulo, ele jogou a escala lá em cima do casamento. Ele fala: mulher, amar vossos maridos, mulher, sede submissa a vossos maridos. E esposos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou. E como que Cristo amou a igreja? Dando a vida por ela. Literalmente, ele morreu na cruz pela sua igreja, porque a sua igreja é nossa. Então, o casamento é isso. É uma esposa, é uma mulher procurar um homem que está disposto a dar a vida por ela e os dois se prometerem a ficar juntos até a morte. E para conseguir ficar junto até a morte, Deus dá esse presente, dá esse consolo, que é o sexo. E lá ele fala que o sexo de verdade ele é inteiramente bom. Ele é inteiramente bom. Ele traz a união ali, ele traz a vontade. Quando ele é feito de verdade, você quer fazer ele de novo, hoje, amanhã e tal. Você pode não conseguir horários, cansado, filho e tal, alguma coisa para parar, mas você deseja sua mulher, você deseja seu marido. Então, é isso que é o sexo na sua integridade. E outra coisa que eu ia comentar também, o sexo é o ato de maior, a coroa da intimidade de um casal. É o ato mais íntimo que você pode ter com uma pessoa, é o sexo, porque você está se apresentando nu diante de outra pessoa que também está nu. E ali é o momento que fisicamente você se torna uma só carne. Você entende que isso é tão precioso que não deve ser entregue para qualquer um. Deve ser entregue para uma pessoa que não te prometeu a vida. Entende? Por isso que o casamento também tem que ter promessa. Tem que ter promessa. Engraçado que se num casamento a pessoa, eu te prometo, não sei o que, aí o padre mostra o microfone, você aceita? A pessoa fala, não existe casamento. Não existe. Por mais que seja se uma pessoa estiver indo forçada, não existe casamento. Porque tem que ter uma promessa verdadeira para existir no casamento. Agora eu queria que vocês dessem uma olhadinha aqui para a nossa imagem e dá uma olhadinha no que está na mão de São José, que a Camila vai contar uma história muito bonitinha sobre essa florzinha branca. Eu não sei se vocês conseguem ver direitinho daí, mas o nome dessa florzinha é lírio. E eu não sei se vocês sabem a simbologia que essa flor traz para a religião. O lírio é uma flor totalmente delicada. E ela é construída mesmo, uma analogia dentro da Igreja Católica,
de que a essência da mulher é como se fosse um lírio. Porque a flor é tão delicada que se você encosta, aonde você encosta naquela flor, ela fica manchada. Então, quando a gente fala de relação sexual, principalmente no lado feminino, é como se a mulher que se entregou para qualquer cara, para qualquer situação, fora daquilo que a igreja pede, daquilo que Cristo nos ensinou, é como se a mulher ficasse manchada. Ah, mas eu me arrependi, eu fiz com qualquer pessoa, fiquei super mal depois, até procurei a confissão. Ótimo, você se arrependeu, você foi absolvida daquele pecado. Mas entende que você vai ficar marcada por aquilo? Não tem como você passar uma borracha na sua história. Nossa, eu me entreguei para qualquer cara. A mulher, ela carrega essa sensação, ela é muito mais sensitiva e ela tem essa questão emocional muito mais relacionada do que os homens. O homem vai carregar essa mancha dentro dele? Sim, ele também tem a sua essência. Mas a mulher, ela carrega um valor sentimental muito maior. Então aquilo é como se fosse um machucado aberto dentro da alma da mulher. Então quando a gente fala de castidade, é como se a gente preservasse essa florzinha que está dentro da gente. E é muito bonita essa questão dessas próprias analogias, né, que a igreja vai criando para tentar fazer com que a gente entenda a verdadeira preciosidade. Existe uma analogia que eu depois até recomendo todo mundo a seguir, tem um perfil que chama Entre Esposas, né? E ele conta essa história de uma forma muito bonita. É uma menina ao auge dos seus 15 anos, né, filha de um coronel muito rico, ele dá para ela de presente uma pulseira de berloques. As meninas aí vão me entender, né? Aquela pulseirinha cheia de berloques, né? Aquela coisa linda. Você tem, não tem? É bem cheia mesmo. É, bem cheia de berloques. E esses berloques, cada um deles, o berloque é como se fosse um pingente. Ele tinha uma pedra preciosa. Então, um diamante, um rubi, uma pérola e por aí vai, né? Uma esmeralda. E aí, cada um tinha uma. E aí, o pai e a mãe veio com essa pulseira para a filha e falou o seguinte: essa pulseira vai representar a sua vida independente daqui para frente. Cada uma delas tem uma simbologia, lá eles vão mostrar muito bem. Então é como se fosse a esmeralda, ela representa o seu primeiro eu te amo, você vai falar. O seu rubi, ele representa o primeiro beijo. E aí ele vai indo, né? O ouro vai representar, e aí cada uma ia representar uma parte. E aí o pai propõe para ela, para cada pessoa que você tiver essa ação, você vai ter que doar esse berloque. E a filha, na hora do espanto, ela fala: não, mas como assim? Esse berloque, ele custa muito caro. Um rubi custa muito caro. Uma esmeralda custa muito caro. E o pai: exatamente, mais caro do que isso é a tua pureza para mim. Então, é uma analogia para a gente entender o quanto custa a nossa pureza exatamente para Deus, né? Muito bonito isso. E voltando aqui para a imagem, uma coisa que vocês podem reparar é que São José está tocando no livro e o livro não está manchado. Por quê? As intenções de São José eram verdadeiras, eram puras. Ele não tinha segunda intenção de Maria. Então é isso que representa para a gente. O homem carregando sempre essa responsabilidade de cuidar dessa essência da mulher, né, de ter esse cuidado com ela, e a mulher sempre de proteger a sua essência, o seu livro. Exatamente. Bom, Fala mais um ponto, algo interessante. Voltando naquela coisa do amor, na hora que eles falaram amor, ela veio aqui, aí agora eu quis trazer. Que nem a Camila falou, o amor não é esse sentimento vão, essa vontade, esse desejo rápido que passa. O amor é algo muito maior. O amor é retratado por entrega e sacrifício. Tanto que a nossa maior prova de amor, né, a Camila falou, é Jesus, que se sacrificou pela gente. Essa é a nossa maior prova de amor. Então, como é uma entrega de sacrifício, ela é uma entrega, você se entrega, se sacrifica pela pessoa, entra a questão da castidade, é amar a outra pessoa. Por quê? Porque você ama tanto a outra pessoa, você ama o seu namorado, que você não quer estragar a pureza dele. Você não quer estragar a pureza dela. Como? Se sacrificando, controlando os seus desejos, controlando as suas vontades, para não cair na tentação. Por quê? Para preservar a alma daquela pessoa. Então, é uma prova de amor você namorar na castidade. Entende? É uma prova, é uma entrega de amor isso. Era só esse ponto que eu queria lembrar.
Bom, agora a gente vai fazer tipo um meio bolado, tá? Então, José, passa pra lá, porque agora a gente tem o bonde das meninas e dos meninos, que a gente vai trazer pra vocês. Parece que é quase uma dinâmica, vamos usar gincana agora. Deu quem ganhar, né? Mas na verdade a gente vai mostrar cada lado, né? E como que a gente pode viver melhor essa castidade. Então a gente vai trazer tanto pontos que a gente precisa evitar, quanto os pontos que a gente precisa, né, buscar realmente. Quem começa? Aí na questão do homem, uma parte complicada é que nós não quer. Nós não quer viver isso, entendeu? Por que nós não quer? Porque a gente, a parte masculina, deseja muito mais sexo. Deseja. Ele é mais visual, ele busca, ele quer. Qualquer exemplo, lembrando que a gente também tem uma parte animal, qualquer exemplo você vai ver que é o macho que vai atrás. É ele que busca. Então, instintivamente a gente quer mais sexo. Então, ter algo que fala que a gente não pode ter, vai contra a nossa vontade animal, entende? Essa é a primeira vontade. Bom, no caso de nós mulheres, a primeira coisa que a gente vai dar de dica aqui é que mesmo para aquelas que às vezes não têm certeza da sua vocação, que já vá pedindo o seu José. A gente faz essa brincadeira e para algumas pessoas Deus leva a sério, né, Camila? Porque a Camila, ela pediu um José, ela ganhou um José. A Yasmin pediu um José, ela ganhou um José. Mas não que os outros meninos que não chamem José também não vão conseguir uma namorada, né? Porque, por exemplo, o meu não exige nome, né? Eu fui mais maleável com Deus. Não, qualquer letra ali que vier, tá bom, não tem problema nenhum com o nome. Mas brincadeiras à parte, é importante, né, que nós mulheres, como nós somos mais sensitivas, né, normalmente nós temos essa busca mais pela questão da oração, que a gente busque nas nossas orações pedir para Deus alguém que vai nos ajudar a ir mais para Ele, né, a uma pessoa que esteja realmente de coração aberto para poder nos ajudar nessa levada para o céu, né, então isso é muito importante. E é uma coisa que, né, eu posso dar testemunho que eu fiz, né, eu coloquei lá na caixinha de oração, no grupo de oração, né, na época que eu fazia parte, Camila também fez, né, Camila? Eu também ter orado melhor, não. Oi? Você podia ter orado melhor, não. Ela fala isso porque eles são parentes, né, gente? Então, assim. Mas não, é isso? Você quer trazer algum? Não, eu acho que assim, um contraponto só que a gente pode trazer nessa dica é às vezes a gente não ficar imaginando que vai chegar também uma pessoa perfeita. Que a gente tá pedindo pra Deus, tá rezando, nossa, todo dia lá no novena, firme e forte. Não pode ser aquela oração, né? Eu quero ele com 1,85m, com os cabelos castanhos, os olhos verdes. E ele vai falando. Aí Deus pega assim, vou ter que desenhar outro, porque na humanidade inteira eu não achei um aqui, né? Não achei um que correspondia com tudo. A intenção da oração é mais que você fale com Deus, que Ele prepare alguém que esteja realmente disposto, né, a se entregar por você, a dar a vida por você, né? Mas que você também vai encontrar uma pessoa que tem defeitos, uma pessoa que vai ter os seus medos, você vai trabalhar junto com aquela pessoa, né? Então é uma construção, a oração vai só facilitar o caminho. Exatamente. E aí, meninos? Então, falando da parte da biologia, ensino biológico da pessoa. O homem, ele sente mais fácil o prazer. Ou seja, quando você vai ter o ato sexual, o homem vai sentir mais fácil e ele vai se satisfazer mais fácil do que a mulher. Isso é um problema para os homens. Por quê? No biológico, as mulheres seduzem os homens e os homens sempre vão se sentir seduzidos pelas mulheres. Isso é muito difícil para a gente, porque sempre tem tentação e é importante a gente não estar caindo nisso. E outra parte que eu queria falar também dessa biologia seria que a gente tinha comentado da parte da visão e dos locais também, que a gente estava comentando. Da gente evitar locais e coisas que remetem a gente fazer, por exemplo, vou dar um beijo no namorado. Se isso te induzir a ter relação sexual, é melhor vocês pararem, entendeu? Dar uma afastada também. E a visão que nem a gente tinha falado seria você, olhei, que nem eu já tinha comentado, olhei uma menina na academia. Tá, beleza, achei tranquilo, pronto.
Se eu olhar de novo, é pecado. Então, evita, entendeu? É porque assim, a questão do pensamento malicioso é até uma questão difícil de você separar. É pecado, não é pecado, né? Tipo, há situações que às vezes a gente não está fazendo nada de errado. Tá lá no nosso dia a dia trabalhando, na escola, na faculdade, e aí vem aquele pensamento. Aí você fica, putz, não queria ter pensado isso. Esse pensamento em si, qualquer malícia que veio, ele não é o pecado. Ele é considerado uma tentação. O demônio foi lá, colocou aquele pensamento para você. Você prolongou aquele pensamento, aí sim, foi uma escolha sua continuar pensando sobre aquela malícia. Aí você está caindo em um pecado. Né? Mas o primeiro pecado em si, né? O primeiro pensamento, perdão, em si, não é pecado, porque é uma tentação. E quando a gente não prolonga esse pensamento, é como se a gente estivesse ganhando uma coroa, né? É uma vitória. A gente não caiu naquela tentação. Deixa eu puxar pro nosso lado aqui. Pode. A questão da visão que eu tinha falado é que o homem também é muito mais visual. Que nem, foi até dizer que a Aline trouxe uma vez comigo conversando. Se ela vê um homem saindo do banheiro sem camisa, provavelmente ela não vai sentir nada. Dependendo de quem é, ela não vai sentir nada. Porém, se um homem vê uma mulher saindo do banheiro, é outros 500. É outra parada. O homem é muito mais visual, ele tem essa tendência visual de ver e correr atrás. Por isso que é mais complicado essa questão. Você está na academia, tá ali fazendo exercício, olha lá, tá a mulher. Aí você... Essa primeira olhada, a falou, não é um pecado, porque você não queria aquilo, você não viu por querer, por vontade própria, você viu, você querer. Se você voltar a olhar, sim, aí você cai no pecado. Então, só para completar essa parte da biologia, a visão, o homem é muito tentado pela visão. E para colaborar com essa visão, que é a fonte delas, a mulher já é tentada a seduzir. Exatamente. Então, o ponto de nós, mulheres, que nós temos que tomar muito cuidado, é que a questão que nós sabemos, né? E aí falando para as mulheres, vocês vão me entender, né? Nós já viemos com um manual já decorado de como seduzir um homem. Isso você pode ver em todo tipo de filme, série, qualquer coisa que você vê. Toda mulher sabe aquela jogadinha de cabelo, tô com meu cabelo preso aqui, não vou jogar cabelo para lado nenhum, mas aquela passadinha ali atrás da orelha, aquele sorriso. Toda mulher sabe, né, o jeito exato de fazer um homem cair na lábia dela, né? Então cair no jeitinho dela, sabe? E é isso que você tem que tomar cuidado. Porque às vezes a pessoa que está junto com você, ela está tentando, né, viver ali a castidade. E realmente para o homem ele é mais difícil. Mas você tem que ajudar da sua forma também, né? Então a mulher, ela tem que tomar cuidado para que ela não busque seduzir. Até porque isso é uma questão do ego, né? Exatamente. A mulher também cai no pecado quando ela faz isso, porque ela sobrepõe o seu ego. Então é uma forma dela se sentir orgulhosa, dela se sentir muito superior que o homem. Né? Inclusive, uma coisa que se tem que tomar cuidado em todas as situações é que, como a mulher tem essa vontade de seduzir, ela pode fazer isso com vários caras. E mesmo que ela esteja o quê? Namorando ou casada. Então, às vezes a tentação dela, ela fala assim, não, mas eu não pequei contra a castidade. Eu não fui para a cama com nenhum homem que não seja meu marido. Mas você tentou aquele homem. E aí, né, você sabe muito bem, o jeito de você falar no seu trabalho, né, o jeito de você se portar, você pode estar fazendo com que outros homens caiam, né, em pecado e ainda assim está traindo o seu marido, né? Ou no caso, né, no relacionamento do namoro, você está traindo já desde o namoro aquela pessoa que você irá prometer, né, vida e morte diante de Deus. Vou dizer agora também como a questão que eu falei da visão do homem mais difícil, mais um ponto que atrapalha vocês viver a castidade, tanto no namoro quanto sozinho, é o famoso soft porn, que é o porno leve. O que acontece? Você está lá, bem tranquilo, rodando o feed ali no Instagram ou alguma coisa, do nada aparece uma menina, pum, só de sutiã e calcinha. O homem, aquilo é muito tentador. Aquilo vai trazer uma tentação. Ou se vai aparecer vídeo dela dançando, seduzindo. E isso te leva aos poucos a cair numa pornografia. Entende? Isso te leva ao pouco a cair numa masturbação. Às vezes você está ali, homem, tranquilo, rodando, você não está pensando nada, você não quer fazer nada. Você vê aquilo, aquilo te leva ao pior, te leva a outro, que te leva à masturbação, que te leva a pecar.
E isso te desordena. E na questão que eles tinham comentado também da dopamina, que é uma questão que entra na pornografia, é que a pornografia em si, ela é muito forte. Ela está com a explosão de dopamina muito forte nos receptores da cabeça. Então, do cérebro. Aí a pessoa vai assistir a pornografia. Bum, vem aquela explosão de dopamina. Vai assistir de novo aquela explosão. E o receptor não está pronto para receber aquilo tudo de dopamina. Que nem a Anne falou, nosso sistema não foi criado para isso. A gente não foi criado para receber esse tanto de recompensa. A gente foi criado para outra coisa. Aí, o que o receptor faz? Ele está assim, ele fecha a via. Para quê? Para entrar menos dopamina. Por quê? Porque está vindo muito dopamina. Está vindo muito forte. Aí ele vai e fecha o receptor. Aí você vai, aquele vídeo que você viu que te deu dopamina aqui, agora vai dar aqui. Ó. Por quê? Porque o buraco é fechado. E aquele exercício físico, aquela atividade, aquilo que você fazia, aquele chocolate que te dava prazer, que te dava aqui, vai dar aqui. Por quê? Porque está fechado. E conforme você vai vendo mais pornografia vai se fechando. Então cada vez entra menos dopamina. Aí você quer sentir aquele prazer aqui de novo, você quer ter aquele pico de dopamina aqui de novo. O que você faz? Você vai pular outro tipo de vídeo. Aí o cara que estava vendo um videozinho ali normal de uma mulher sozinha, já começa a ver uma relação. Aí depois já começa a ver relação a 3, e começa a vir aquelas bagunças e tal. O cara até brinca, depois já entra até anão na história também. É assim, então tipo, você vai aumentando. E conforme você vai aumentando ali, você vai fechando a entrada de dopamina, cada vez mais e mais, aquilo que você faz no seu dia a dia se torna mais chato. Por quê? Te dá menos dopamina, te dá menos prazer. E você sente menos vontade de fazer. É nesse ponto que entra aquilo que o Zé falou também, nesse ponto biológico entra aquilo. Se você cai ali, se você desordena, depois você não vai querer fazer um dever, você não vai querer fazer uma atividade. Por quê? Porque aquilo te dá prazer, você quer prazer. A gente foi, tipo assim, a gente é feito para buscar esse prazer. E o que dá mais prazer? Sei lá, passar 1 hora na academia, treinando, passar 1 hora correndo, fazendo algum exercício, fabricando alguma coisa, ou 10 minutos ali de pornografia rapidinho, papum, te dá um pico aqui e a outra te dá um pico aqui. Você vai entender a pornografia. É a mesma coisa com as drogas também. A pessoa fuma uma vez, aquela dopamina lá em cima. Aí depois baixa. Lógico. Aí vai baixando, o que acontece? Ela tende a procurar uma mais forte. Por quê? Porque eu quero mais prazer. E é mais forte. Daí o cara que tipo, só fumava um cigarro, passa pra maconha, da maconha passa pra cocaína, e pra bala, e pra essas coisas, entendeu? Esse é o ciclo, só tem de te afundar, entende? E olha que interessante. A partir dessa desordem, a gente pode considerar a castidade como a rainha das virtudes. Porque se eu consigo ter o autocontrole, né, de me manter casto, de não fazer nada de errado, de amar tanto o meu próximo, de estar ali protegendo ele, eu vou conseguir controlar a gula, eu vou conseguir controlar a preguiça, eu vou ser uma pessoa mais difícil de cair nessas tentações mais bobas, né, que são os pecados capitais. Então a gente vai estar cumprindo com a missão, até uma brincadeira, de todas as religiões. Porque todas as religiões, qual que é o intuito? A gente se elevar, a gente ter uma evolução aqui na Terra para ir para algum outro plano. Então, a gente vai estar sendo uma pessoa melhor, porque a gente vai estar adquirindo todas essas virtudes. E trazendo nessa questão, né, os meninos falaram muito da questão do soft porn, né, que nós mulheres também somos tentadas àquele tipo de soft porn, porque nós iremos aprender a seduzir. Mas outra coisa muito presente aí, principalmente nas mais jovens, é a questão da idealização do sexo como aquela cena da Malhação ou aquela cena do filme que é tudo lindo, maravilhoso, perfeito, e tem aquele jogo de luzes, né? E aquele jogo que ele tira todas as celulites possíveis, né? E aquele jogo de tirar a lingerie vermelha, porque não pode ser de outra cor, né? Vocês podem olhar, todos os filmes têm que ter a lingerie vermelha. Exatamente. Isso, para nós mulheres, pode ser como uma pornografia para os homens. Essa idealização, a idealização do sexo, aquilo que você vai ficar mentalizando como se fosse a verdadeira cena de um filme, né? E o perigo de você, né, entrar nisso é que você não vai
né, quando você se casar em si, você não vai estar aberto àquela realidade. Isso entra na parte da pornografia também. De você idealizar o sexo de uma forma que não é. Porque lá é totalmente cinematográfico, né? De tal forma eu vou fazer isso, depois aquilo vai chegar. Na hora que você vai fazer, totalmente diferente. Não é do mesmo jeito, é apenas cinematográfico, é apenas para puxar a pessoa mesmo. Essa questão do peso social. Essa questão do peso social. Por quê? Porque para o homem tem muita influência. É muito tio, irmão, pai, amigo influenciando. Não, você tem que fazer, que não sei o que, nossa, você tem que conhecer e tal. Até um caso que aconteceu comigo, cara. A gente começou a namorar, muito maduro, e ela falava pra mim, nossa, tô namorando, que não sei o que, olha legal. Aí meu irmão, você é muito novo. Você não conhece, tem que viver a vida, que não sei o que. Aí deu o primeiro B.O. no relacionamento, eu falei, você quer saber? Tem que viver a vida, sabe? Então, vamos acabar com isso aqui, né? Só que Deus é firme, eu falo, Deus, você vai cortar, relaxa. Mas essa questão do peso social influencia muito. Principalmente na hora que você falar que está vivendo a castidade. Nessa hora, mano, é só porrada. Eles vão cair em cima. E aí, de novo, principalmente em cima dos meninos. Principalmente nesse momento. Porque, nossa, você faz isso, você é retrô, pra quê? Vai ser assim. A primeira vez que eu fui no meu serviço, e até foi um problema porque na época eu não tinha, tipo assim, total confiança pra falar, era um pé atrás. Os caras, pra quê? Não, larga a mão disso. Ô Diogo, você é bobeiro, você tá namorando já faz quanto tempo? 3 anos. Olha que você tem 3 anos, você vai ficar com ela mesmo, filho. Pode fazer, vai ser gato, não sei o que e tal. E eu lá, não vai ser. Não faz. Teve um dia que eu lá. Já tudo certinho que a mamãe ensinou, né? Eu tomando uma cerveja com o cara lá, conversando e tal. Diogão, seguinte, vai viver a vida, vai curtir. Mano, pega seu namorado, vai pro motel, relaxa. Não, te empresta o carro, vou pegar o carro. Pega o carro, vai lá, leva ela, relaxa. E eu lá, não, valeu, mano, não é isso e tal. Só que depois. Isso, além de aparecer assim, camisinhas na gaveta, né? Do nada, tava bem tranquilo. A gente ia começar a namorar na minha gaveta, um pacote de camisinha, viu? Quem que faz isso aqui? Do nada, hein? O trabalho de escola já acabou, eu não preciso mais essas coisas. Então, tipo assim, tem esse peso social. Ele vai tentar influenciar o homem a cair. Agora, da mesma maneira que esse peso social vai te tentar por ruim, você pode usar ele para o lado bom, que é seguindo pessoas boas, igual a gente falou. Porque se você é do lado de pessoas erradas, elas vão te influenciar a fazer algo errado. Agora, se você é do lado de pessoas certas, elas vão te influenciar a fazer algo bom. E de começo você vai achar que eu sou só, ainda mais quando você chega e fala assim, você sabe, estou vivendo na castidade. Meu amigo, os caras vão falar, você é louco, por que você está fazendo isso? Eu me senti um ET, eu falei, eu sou um estranho. Mas não é porque o povo não conhece. E depois de procurar, eu achei mais gente que tem a mesma coisa que eu. Você acha gente que tem esse mesmo propósito. Então, procurar gente que quer ter esse propósito, procurar pessoas boas, igual a gente falou, procura no Instagram, no YouTube, vai, se afunda, se rodeie de pessoas boas, porque as pessoas ao seu redor te influenciam. Tem uma estatística que eles falam que você é a média das 5 pessoas que andam ao seu redor. Então, você pode olhar, você vai ter algumas características das 5 pessoas que você mais convive, você vai ter alguma influência delas. Você tem influência, então, tipo assim, toma cuidado com quem você anda, toma cuidado com quem você conversa. Esse peso social, do mesmo jeito que ele é prejudicial para o homem, você pode pegar e usar ele para um lado bom. E que nem eu também falou também da parte dele, a minha parte eu já contei para várias pessoas e eu sigo isso. Só que, na minha ocasião, muitas pessoas aceitaram, muitas pessoas não aceitaram. Mas as que aceitaram isso, falaram, nossa, se eu tivesse esse conhecimento antes, eu queria fazer isso, entendeu? Para vocês entenderem a beleza que é isso. É muito divino mesmo. Então, é o que a gente está realmente fazendo, passando uma informação para que as pessoas conheçam. Porque
se guardar, do que não queria ter feito, mas por falta de conhecimento acabou fazendo. Mas é até engraçado, porque as pessoas que acham que depois vem essa beleza, né, dessa castidade, elas acham até que é um dom. Não, mas você foi enviado por Deus, você foi escolhido para viver a castidade. Isso aí é só aula você. diferente. Na minha vida é impossível. Não tem como não, porque... Então, e não é assim, gente. A castidade é um dom que Deus deu para todos, né? Se todo mundo quiser, se todo mundo tivesse a vontade de caminhar junto com Deus, é possível. Não é nada especial, não, para edição limitada de pessoas, não. Exatamente. E ainda nessa questão, né, trazendo pra gente finalizar aqui esse duelo em si, a questão do porquê ser feito no altar, né? Então, por que o casamento no altar? Aí a Camila, né, explica muito melhor isso pra nós. Então, por que no altar, Camila? É porque assim, quando a gente fala em casamento, aí muitas pessoas hoje em dia pensam, né? Nossa, vou casar na praia, nossa, vou casar no campo. Mas por que a Igreja Católica pede tanto para que a gente case na igreja? É porque a igreja é um local onde você vai estar colocando, né, aquela união diante de Deus. E o altar, especificamente, é um local de sacrifício. Então, quando a gente falou, né, do primeiro mandamento, de amar a Deus sobre todas as coisas, eu vou estar retomando tudo isso. Eu vou estar falando assim, ó Deus, eu estou vindo aqui, com meu parceiro ou com a minha parceira, diante do Senhor, porque essa pessoa é aquela que eu vou ficar do lado dela pro resto da vida, até que a morte nos separe. Então, eu preciso da sua bênção. Eu quero conseguir ficar do lado dela para sempre, né? Então, eu vou passar por momentos difíceis. Eu sei que o amor em si vai ser uma entrega, uma doação, que vai exigir muito sacrifício. Mas eu tô aqui, eu tô disposto e eu preciso da sua bênção. E diante, né, da situação que a gente enxerga do casamento, a gente vê que nossos casamentos são sempre lotados, cheios de gente, mas o que isso simboliza? Aquelas pessoas, né, todo mundo, simboliza a comunidade. Eu estou prometendo diante de todo mundo que eu conheço, de todo mundo que eu gosto, que eu vou amar aquela outra pessoa, né, que eu vou ser fiel a ela. Então, assim, o casamento em si tem uma simbologia muito grande. Por isso que não pode ser feito em qualquer local, né, de qualquer forma, com qualquer pessoa. É uma entrega, é realmente você colocar o seu caráter ali e falar, olha, eu tenho caráter de cumprir o que eu estou prometendo diante de todo mundo, diante da igreja, diante de Deus e diante de toda essa comunidade. Bom, então, para a gente terminar aqui a nossa aula, porque a gente já se estendeu demais, né? Vocês já estão aí exaustos de escutar a gente falar. A gente vai contar um pouquinho agora, já abrindo o coração mesmo na questão da nossa história, tá? Bom, um ponto engraçado, né, de nós, os dois casais, é que os dois começaram a namorar na escola, né? Então, tanto eu e o Diogo quanto a Camila e o José foram frutos de namoro de escola, né? Aquele namoro que todo mundo fala que vai durar 3 meses e que acabou, né? Não vai durar. E estamos aí, né? Até hoje. Bom, outro ponto, né, engraçado que aconteceu conosco é que nós éramos muito imaturos, né? Eu e o Diogo mesmo, a gente começou a namorar, vocês acham que eu sabia o que era namorar, o que era isso? Não sabia nem onde passava a vaca do brejo, gente. Mas não tinha noção de nada, né? Só que a gente tinha a questão do coração aberto para aprender, né? E a questão da castidade, quando você vai viver ela com outra pessoa, você tem que ter realmente isso, esse coração aberto para aprender, né? A pessoa não vai vir com um manual já para você ler e entender tudo perfeitamente, né? Você tem que ir buscando aprender, é algo que leva tempo. Por isso que o namoro ele tem que ter um certo tempo, é uma preparação, né? E aí, meninos, vocês querem trazer alguma coisa? Só para eu voltar naquele ponto da parte do homem, isso que eu vou falar é tanto para o homem quanto para a mulher. A gente trabalhou muitas dificuldades, muitos problemas, muito que acontece. Tipo, a mulher tem a questão de seduzir, o homem tem a questão de ver, querer, desejar, pornografia e tudo. E para poder viver essa castidade, o que tem que ser feito? Nossa, Tati, mas você só falou problema, o que faz? O que ajuda a viver a castidade? O que nos ajuda a viver a castidade? São três pilares: oração, confissão e mortificação. Oração é você orar, pedir a Deus força para lutar contra esse desejo, para lutar contra essa força da carne, porque a gente tem a concupiscência em nós. Confissão, porque você caiu, fiz algo errado, me masturbei, vi pornografia, ou tal coisa, nossa, fiz errado, vou lá e confesso. Para quê? Porque na confissão, ela tira seu pecado, você é absolvido do seu pecado. Isso te traz de volta
ela te ordena de novo. E a mortificação. O que é a mortificação? Mortificação é você fazer algum sacrifício que te custe. Por exemplo, vou tomar, nessa época não dá porque está quente para beber, mas vou tomar um banho gelado. Por quê? Porque nosso banho quente é gostosinho. Não, mas eu vou tomar gelado para me mortificar. Vou deixar de comer algo que eu gosto. Para mim é ruim levantar cedo, vou levantar mais cedo. Por quê? Porque você vai mortificar essas pequenas coisas. Vou deixar de comer chocolate aqui durante a semana. Aí você chega lá no serviço e fala, quer um doce? Você fala, não, não estou comendo chocolate. Não quero. Tomo banho gelado, é ruim, mas eu vou tomar, estou aqui tomando. Deus te entrega esse sacrifício, começa banho gelado. Tá? Você aprende a dizer não nas pequenas coisas. Você aprende a dizer não num doce, num banho gelado. Você aprende a se controlar e levantar mais cedo. E isso vai te ajudar na hora do relacionamento. Porque na hora que você está ali, pode acontecer de querer começar a esquentar. E se você não souber se controlar, não conseguir se controlar nos pequenos, ali você não se controla, você se perde. Então, essas três coisas vão ajudar vocês a viver esse namoro casto: oração, confissão e mortificação. Outra coisa também aí trazendo, porque a gente já tinha conversado, né, que a gente foi vendo os pontos que era comum, né, tanto no meu namoro quanto no namoro do José e da Camila, é que além da gente, né, tá tentando buscar esse caminho de oração, a gente também conversava muito, né, e o fato de conversar, ele é um fator primordial, por quê? Para você conhecer aquela pessoa, né, e aí não é conhecer, que cor que você mais gosta? Que comida que você mais gosta? Não, é para conhecer a pessoa no sentido do seguinte: o que te leva a pecar? O que eu faço que pode te levar a pecar? Né? Nós tivemos conversas muito longas nesse quesito para falar assim: como que eu posso te ajudar? Né? Como que você pode me ajudar? Né? O que a gente vai ter que se comunicar aqui, né, para a gente não deixar isso acontecer novamente? Né? Então, realmente, essa questão do diálogo, de estar sempre aberto à conversa, ele é algo muito, muito bom. E foi algo, né, que a gente realmente fez para conseguir conciliar tudo isso. E o último ponto, né, que é a questão do namoro feito para acabar. Tá? Namoro foi feito para acabar. Ou no altar, ou para acabar mesmo. Né? Namoro é um tempo de conhecimento daquela pessoa. Para você ver se ela, com todos os defeitos que ela carrega, você não espere que ela melhore, né? Você vai pegar todos aqueles defeitos, você consegue viver pelo resto da sua vida? Então você está pronto para casar, né? Não, eu vou casar com aquela pessoa, mas ela vai melhorar. Se você entrar com esse pensamento, você já está entrando errado. Você já não aceitou aquela pessoa. Lógico, todos nós esperamos melhorar, né? A nossa tendência é melhorar. Mas para se abrir realmente para um casamento é isso. Não, essa pessoa tem um defeito que eu não suporto. Então, esse namoro foi feito para acabar. Bom, então é isso, pessoal.